Salve, salve, meus jovens! Vamos para mais um React. Vamos reagir aqui a dois trechos, tá, de vídeos do Thiago Braga. São vídeos que eu vi há um tempo atrás, eles me incomodaram em alguma medida. E, assim, eu acho que é um tema complexo, é um tema sensível, acima de tudo. Então a gente pega essa sensibilidade, esse melindro dos tempos atuais e muitas vezes a gente acaba cometendo anacronismos, muitas das vezes a gente, ao retornar a tempos antigos, a gente retorna com a visão de hoje, com os predicados de hoje, com os preconceitos de hoje, e tudo isso, obviamente, influenciado pelo nosso viés, porque neutro é só o detergente e olhe lá. O detergente que eu tenho aqui em casa, inclusive, agora nem neutro é. Se não me engano, eu comprei o do coco. Então nem o meu detergente está sendo neutro mais. Então, enfim, a gente vai reagir a dois vídeos onde o Thiago Braga fala sobre a Grécia e Roma, o mito da homossexualidade nessas duas sociedades. E bem, vamos tentar dar uma analisada, eu vou trazer uns pontos aqui para tentar somar a discussão. Será que o Thiago Braga está certo no ponto dele? Será que ele foi leviano? Será que ele está sendo propagandista? Vamos lá. Gregos eram tão gays assim como falam por aí? Eu te respondo com uma palavra só. Claro que não, cara. Essa discussão sobre o homossexualismo ser um padrão na Grécia Antiga... Ó, esse é um ponto que já começa, já é difícil, tá? Porque vamos lembrar que a Grécia, ela é uma sociedade, a Grécia Antiga, uma sociedade que tem a sua parte dentro do continente e ela é composta de diversas ilhas. Inclusive, o berço da civilização grega começou na ilha de Creta. E tem uma outra ilha ali que se chama Ilha de Lesbos, da qual teve uma poetisa muito famosa chamada Safo. Recomendo que vocês leiam os poemas da Safo. E a sociedade da Ilha de Lesbos era uma sociedade matriarcal. Na Ilha de Lesbos, a homossexualidade entre as mulheres não era um absurdo, de modo algum. Tá? Isso é um fato histórico muito peculiar, porque, sim, a sociedade grega como um todo era uma sociedade que discriminava muitas mulheres. Talvez do mundo antigo a que mais discriminou as mulheres. Isso é um consenso científico. No entanto, a Ilha de Lesbos era um pouco diferente. E aqui a gente já começa a ver um traço que eu já comentei na minha playlist sobre a história da filosofia, que um dos motivos pelo qual a filosofia vai florescer na Grécia, pelo menos né, a filosofia ocidental, no mundo ocidental, é justamente a liberdade do povo grego. Então, o povo grego era muito livre. Cada cidade-estado, cada colônia, cada região tinha uma forma de ver o mundo, de agir, uma organização política. Então, a Grécia não é, de fato, um conjunto, um corpo homogêneo, de modo algum. No entanto, nessas diferenças, nessas profundas diferenças, a gente tem, por exemplo, a Ilha de Lesbos, que já é um argumento interessante que vai rebater o que o Thiago Braga está falando aqui, tá? Mas vamos continuar. É relativamente recente. Começou em 1978 com a obra Greek Homosexuality, do professor Kenneth Dover. E foi a partir desse estudo que outros estudos começaram a surgir, mas todos baseados nessa interpretação original que Dover apresentou. E um desses autores bem famosos que se basearam grandemente nessa visão do Dover foi Foucault, ele próprio gay. Então essa visão da... Foi Foucault, ele próprio gay. Vamos entender o que o Braga quis dizer aqui. Ele quis dizer o seguinte, que o mito sobre a homossexualidade na Grécia Antiga tem muito a ver, esse mito deve muito a Foucault. Porque Foucault é um grande nome, um grande expoente da historiografia. Na verdade, cara, Foucault, assim, para mim, é um dos maiores pensadores do século XX. Ele não falou apenas de homossexualidade, ele falou da questão psicológica, ele tem um super livro, um clássico, que é A História da Loucura, certo? Foucault fala sobre relações de poder, e a fase final da vida de Foucault é uma fase até um pouco mística, um pouco espiritualizada. Eu acho que Foucault é um pensador muito completo. E, vamos entender o que o Braguinha disse. Ele disse que o Foucault, por ser gay, colocou o mito da homossexualidade nessas sociedades antigas. Obviamente, né, para tentar legitimar a sua posição sexual, a sua sexualidade, enfim. O que, assim, é um pouco problemática essa fala, porque vamos fazer um exercício aqui, um exercício que quem não é da historiografia, quem não é da história, pode ter algum tipo de dificuldade. Existem, a todo momento está acontecendo, revisionismos historiográficos. E revisionismo historiográfico não é nada de absurdo, é algo saudável,
certo? É você estar, a partir de novas evidências, de novos estudos, rebatendo aquilo que já existe, quebrando paradigmas, fazendo com que a gente chegue a um conhecimento cada vez mais aproximado da realidade do que foi. Revisionismo historiográfico é algo saudável. O problema é que as pessoas começaram a deturpar esse revisionismo. Tá? Então, assim, Foucault é um autor consolidado na historiografia, na academia, não só quando ele fala de sexualidade, ele, que nem eu disse, ele é um autor renomado para tratar de quase todos os assuntos. Quando você vai falar de loucura, você vai ter que mencionar nos seus estudos a história da loucura do Foucault. E isso não quer dizer também que Foucault está certo. Tá? Obviamente que não. Não existe esse... a gente não pode fazer apologias demais a determinados autores. A gente não pode ter político de estimação, a gente não pode ter autores de estimação. A gente tem que criticar todos eles, porque assim a gente chega a um conhecimento mais preciso da realidade. Então eu não quero dizer que Foucault está certo. Eu não estou dizendo que a gente não deve questionar Foucault. O ponto é, se você vai bater em Foucault, você vai ter que ter propriedade, meu amigo. Assim, não é qualquer um que vai conseguir bater em Foucault. Você vai ter que fazer um estudo sério porque você está batendo em Foucault. Ou seja, Foucault é uma espécie de... uma figura emblemática dentro do campo da intelectualidade. Então, você quer bater em Foucault? Beleza. Mas saiba que não vai ser bem assim. Vamos ver o resto. Da Grécia gay como uma espécie de farol na luta dos direitos gays foi ganhando força a partir dessas militâncias. E é aí que a bagunça histórica começa. A história e a sociedade da Grécia Antiga foram reinterpretadas justamente para validar essas pautas sociais e políticas modernas. E justamente criticando esse é o ponto, né? Que sim, pode ter acontecido, porque eu não quero livrar o Foucault de erro, porque né, a sexualidade de Foucault pode ter influenciado a forma pela qual ele olhou para essas sociedades antigas. Sim, pode ter acontecido isso. Ou não. Ou pode ser apenas um revisionismo barato que o Braga está fazendo, e não só ele, né? Muitas outras pessoas fazem. Porque, de novo, bater em Foucault requer bala na agulha. Da fragilidade dessa abordagem, tanto de Dover quanto Foucault, eu vou indicar para vocês duas obras clássicas aqui. A primeira é a Lei, Sexualidade e Sociedade, a aplicação da moral na Atenas. David Corrêa, eu dei uma pequena pesquisada nesse cidadão aí, e eu vi aqui, ele é um cara que foi líder sionista, tá? E não que isso tenha necessariamente um problema. Aqui a gente entra num ponto muito sensível da intelectualidade, porque é conseguir separar a obra do autor, certo? Eu sou partidário dessa tese. É necessário separar a obra do autor, porque senão eu não vou estudar Heidegger, que era nazista, certo? E o sionismo é o nazismo 2.0, é o neonazismo que nós temos hoje em dia, inclusive, né, que estão dizimando os palestinos. Então esse Cohen, que o Braguinha mencionou, é um líder sionista, tá? Só vou parar por aqui. Clássica do professor David Cohen. E a outra é a obra Eros, o mito da antiga sexualidade grega do professor Bruce Thornton. Então agora que você entendeu de onde que começou esse mito do homossexualismo grego, vamos para as evidências que mostram que esse mito nada mais era do que isso, um mito. E aí um dos primeiros e mais usados trunfos dos defensores dessa Grécia gay vem justamente deles, ó. Aquiles e Patroclo. Dizem que se tem um casal gay primordial na cultura ocidental, são eles. Mas como você já deve imaginar, a história é muito mais complicada que isso. Então vamos direto pra fonte. A Ilíada de Homero. Então, aqui no livro 18... Eu já li a Ilíada, eu tenho ela aqui em algum lugar, não sei, eu tá pra lá. E, de fato, foi contada essa história sobre Patroclo e Aquiles. Talvez para validar alguma pauta do tempo presente sobre a sexualidade e tentar forjar uma relação íntima demais, uma broderagem demais entre Patroclo e Aquiles, mas não existe no texto uma referência exata sobre isso. Atualmente, tá, existe quase que um consenso de que Patroclo e Aquiles eram amigos, grandes amigos, e nada mais do que isso, tá? A partir do verso 80, a gente pode ver o lamento de Aquiles pela morte de Patroclo e algumas palavras interessantes que ele usa aqui para contextualizar o sentimento dele. E aqui a tradução não deixa dúvidas em dizer que ele encarava Patroclo como amigo e que ele prezava acima de todos, estimando-o como a ele próprio. Mas incrivelmente, algumas pessoas interpretam essa passagem aqui de que Aquiles amava tanto Patroclo como ele mesmo, como evidência de que eles eram amantes. Só que em nenhuma passagem do grego original há qualquer palavra que demonstre um sentimento romântico ou que possa ser interpretado como homossexual. Só para vocês terem uma ideia, o equivalente à palavra amante nem aparece no texto original do contexto dos dois. Impossível. A palavra original traduzida ela tem sempre o sentido claro de amigo ou então camarada. E a gente consegue ver essa mesma referência a amigo e camarada relacionado tanto a Patroclo como a Aquiles em diversas outras
O brother, a broderagem também tem um duplo significado nos dias atuais. Mas, de novo, Aquiles, ao que tudo indica, não era amante de Patroclo. Eu não tenho certeza, tá? Mas acredito eu que essa ideia foi uma reinterpretação do que acontecia em Esparta. Porque em Esparta, a gente sabe, tem fontes, tem documentos que provam que havia homossexualidade, ou pelo menos uma prática de broderagem entre o exército espartano. Porque quando você está no campo de batalha e você vai defender o seu amigo, é uma coisa. Agora, se você tem que defender o teu amigo, que é também o seu amante, aí essa proteção ela ganha outro nível, ela sobe até outro patamar. E vamos lembrar que a sociedade grega era uma sociedade que desvalorizava muitas mulheres, sabe? A gente vê isso dentro da própria filosofia, dentro da própria sabedoria antiga. As mulheres eram o ponto que desvirtuavam os homens do caminho, por exemplo, da sabedoria, tá? E essa ideia ela vai perpassar para sociedade romana e na Idade Média isso fica muito forte também, tanto que na Idade Média você tem a ideia de que a mulher ela é mais depravada sexualmente do que o homem, ou seja, é uma inversão, né? Hoje a gente entende que o homem é mais putão, o homem tem testosterona, o homem é que quer afogar o ganso o tempo inteiro. Mas na Idade Média entendia-se que era a mulher, que a mulher que era mais depravada, que tinha mais libido, enfim. E aí, portanto, ela tirava o homem do caminho do conhecimento. E esse é um dos motivos que, ao longo desses processos históricos, dessas civilizações, as mulheres foram sempre deixadas de lado, as mulheres foram sempre recriminadas e tudo mais. Então, sobre Esparta, isso acontecia, tá? O papel da mulher em Esparta era um papel bem triste, digamos assim. Ela tinha algumas funções políticas dentro de casa, mas assim, até a questão sexual para sentir prazer, isso é mais com o homem. A mulher é para perpetuar a espécie, sabe? Nada mais. Então, eu acho, tá? Eu não tenho certeza, mas talvez esse fato sobre Esparta possa ter influenciado essa leitura de Aquiles e Patroclo. E, de novo, a gente sabe que isso não é bem verdade. Passagens dentro da própria Ilíada. E uma outra evidência fundamental que suporta exatamente essa afirmação de que Aquiles e Patroclo eram grandes amigos e não um casal gay é a obra Simpósio de Xenofonte, que é o primeiro comentário registrado na Grécia Antiga sobre o relacionamento dos dois. No capítulo 8, na seção 31, Xenofonte diz, citando Sócrates, Homero nos retrata Aquiles olhando para Patroclo não como objeto de sua paixão, mas como um camarada, e com esse espírito vingando significativamente sua morte. Outra evidência clássica mostrando... Isso não quer dizer nada, tá? Porque a obra de Homero, Ilíada e Odisseia, foram escritas no final do século 8 a.C. E assim, passaram-se alguns séculos até chegar ao Xenofontes. Portanto, o Xenofontes está fazendo um comentário sobre algo que aconteceu mais ou menos 400 anos atrás, sobre dois personagens que a princípio não existiram, sabe? Ou se existiram, a gente não sabe. Porque o que foi a Guerra de Troia? A Guerra de Troia, e isso é fato, a gente já descobriu que a partir de investigações arqueológicas houve sim uma queimada naquela região onde teoricamente ficaria a cidade de Troia. Então é muito possível que Troia tenha existido e que possa ter acontecido uma guerra em Troia. No entanto, os dramas dos personagens, o enredo que Homero conta para nós, isso é pura literatura, isso é consenso, tá? Então assim, poxa, Helena de Troia não quis dar mais para Menelau, deu para Paris, fugiu com Paris e começou uma guerra e os reis gregos se reuniram. Cara, isso aí é literatura, isso aí é totalmente literatura. Fruto da oralidade do mundo grego, que foi compilada por um autor que a gente chama de Homero, que a gente atribui a Homero, por mais que a gente quase não saiba nada de Homero. Então, assim, o comentário de Xenofontes diz pouca coisa, não diz nada sobre o que de fato aconteceu. Porque o que de fato aconteceu, a gente não sabe. Fato que é uma historinha de literatura. Então, pessoas divagando sobre algo que não aconteceu de fato. É literatura. Tá? Então, esse argumento é bem fraco. Como essa interpretação de que Aquiles e Patroclo eram um casal não faz o menor sentido literariamente. Então, de novo, não há qualquer evidência... É igual a Capitu. Bentinho, Escobar, traiu, não traiu? Cara, você está discutindo algo que não existiu, certo?
sólida de que eles fossem um casal gay. O problema é que para quem tem martelo, tudo é prego. Então qualquer evidência que as pessoas conseguirem pegar para justificar sua narrativa, vão fazer, mesmo que isso represente distorcer completamente a história. Agora, vamos sair da Grécia Homérica e vamos direto para a Era Dourada da Grécia Antiga, para a rainha das cidades-estados gregas. Atenas. E aí, será que a broderagem rolava solta em Atenas mesmo? Depende pra quem você pergunta. Só que aí já entra um problemão dos grandes. Quem argumenta a favor de uma prática homossexual generalizada em Atenas e, por consequência, na Grécia Antiga, cai na simplificação flagrante de tratar a sociedade ateniense como monolítica ou homogênea, o que é praticamente um crime se tratando justamente de Atenas e a complexidade impressionante que aquela cidade sempre mostrou pro mundo. Quer ver? Vamos de novo na obra clássica do professor Cohan, Lei, Sexualidade e Sociedade, a aplicação da moral na Atenas clássica. E aí, durante todo o estudo, principalmente no capítulo Lei, Controle Social e a Homossexualidade, o professor mostra pra gente, citando Xenofonte em seu simpósio, inclusive, como que as leis atenienses eram complexas e protegiam e responsabilizavam os cidadãos de 3 maneiras. Olha aqui, ó. Leis relacionadas à prostituição, leis sobre a educação e galanteio e leis relacionadas a ataques sexuais. E nessas leis aqui tem pontos muito importantes que ajudam a gente a entender um panorama mais claro do que era a sociedade ateniense. E aí eu quero começar aqui com um dos aspectos mais distorcidos e menos compreendidos justamente da sociedade ateniense, ligado também ao homossexualismo, que é a suposta prática da pederastia, onde um homem mais velho cortejava garotos mais jovens. Então, de acordo com o professor Cohan, aqui na página 176, as leis atenienses estabeleciam várias diretrizes e proibições justamente para proteger os garotos em época escolar das investidas eróticas de homens mais velhos. Como, por exemplo, o contato com adultos deveria ser acompanhado durante o período escolar. E aí, como evidência, o professor cita o orador Ésquines, que discursou sobre várias dessas leis. Um dos pontos falados por Ésquines é que as escolas não podiam abrir antes do sol nascer e nem ficar abertas após o pôr do sol, justamente para proteger os meninos. E aí na página 181... Então, mas aqui, calma lá. Ó, se havia tanta preocupação, se havia tanta lei restringindo para tentar evitar que determinado fato acontecesse, aqui no caso da pederastia, pode ser que essas leis existissem, uma vez que os fatos, as ocorrências eram muitas. Sabe aquele meme? Se tem uma plaquinha é porque tem história. E aí vamos fazer um paralelo com a nossa sociedade atual. Nós temos muitas leis, muitas discussões sobre a proteção das mulheres, feminicídio e tudo mais. No entanto, o Brasil foi eleito o 5º país mais violento com as mulheres no mundo. Vamos tentar se afastar do Brasil. Tá? Vamos assim, fingir que a gente virou super alienígenas e a gente se afasta. E a gente olha o Brasil de fora, de cima. A gente vai afirmar, cara, o Brasil é um país violento para as mulheres. E existe até um certo viés que algumas pessoas defendem de cultura do estupro. Eu sei que isso é problemático, eu não vou me envolver muito nessa discussão aqui, mas principalmente em cidades do interior, em cidades mais pobres, em estados isolados, como o Acre, interior do Amazonas, interior de Roraima, cara, vocês não têm ideia do que acontece. E se alguém for de algum estado desse, poderia deixar nos comentários, tá? O fato de as pessoas ainda se relacionarem com crianças e ser algo normal. E aí entra o ponto da cultura do estupro. Talvez isso seja muito debatido e muito combatido em cidades grandes, mas se tu vai para o interior, a realidade é outra, meu amigo. Então, nós, aqui no Brasil, temos muitas leis e a gente evoluiu muito a discussão sobre feminicídio. No entanto, os dados mostram que o Brasil ainda é um país extremamente violento, extremamente perigoso para as mulheres. Então, a gente pode muito bem afirmar, tá, que o Brasil é um país, uma espécie de um país feminicida, pelo tanto de mortes brutais que acontecem por mulheres todos os dias. Certo? Então, assim, o fato de ter uma lei proibindo, isso quer dizer muita coisa. Inclusive, de que a prática é tão comum que eles tiveram que barrar, por conta das discussões das elites e dos magistrados e dos legisladores que entendiam que isso não é correto. Mas, no entanto, mesmo com essas leis, as coisas ainda acabavam acontecendo. Isso, falando da Grécia Antiga, pegando como um paralelo o que acontece aqui no Brasil com a questão do feminicídio. Então, uma lei ou um conjunto de leis por si só não garante muita coisa, certo? O professor mostra que a lei de proteção às crianças era tão avançada para a época que mesmo que um garoto supostamente tivesse consentido com o relacionamento, o ato poderia ser considerado estupro pelos pais, que poderiam incriminar o adulto pelo ato, e o agressor poderia ser condenado à pena de morte. E a gente vê, inclusive, o que está acontecendo atualmente, o caso de Minas Gerais, onde uma criança tinha relação sexual com um adulto e a justiça, por mais que tenham leis, e eu vi a discussão dos próprios juízes,
Os próprios juízes, um deles, né, que votou ao contrário, ele afirmando, cara, a gente vai ter que rever o código então, porque a gente está abrindo uma jurisprudência que está contrariando todo o resto dos códigos penais e todo o entendimento que a gente já tem sobre a prática do estupro e do abuso, sabe? Então, assim, o fato de ter lei não significa muita coisa. Isso aqui eu acho que é o básico da compreensão do mundo. E aí o professor mostra que os pais estavam sempre atentos a esses ataques porque um filho ser assediado por um adulto poderia causar vergonha à família. Portanto, esse relacionamento entre homens e garotos, o que os gregos chamavam de erastes e erômenos, não era uma prática indiscriminada em Atenas e muito menos uma prática generalizada. E as leis de Atenas deixam claro que os garotos não tinham direito de consentir no relacionamento até que eles atingissem uma certa idade. O assunto era regulado e controlado de perto tanto pela polis quanto pelos pais, que poderiam ou não dar o seu consentimento quando a idade certa chegasse. Caso contrário, o descuido do Estado ou dos pais poderia trazer grande vergonha para a família e até para o Estado. É por isso que é errada a ideia de que homens adultos poderiam se envolver livremente com garotos como norma social. Novamente, isso era algo restrito pela lei ateniense, podendo ser considerado um crime hediondo passível de pena de morte. Agora, vou mostrar para vocês um aspecto social interessante que mostra uma conexão entre a prática da pederastia com a prática do homossexualismo. Elas eram práticas mais comuns na elite ateniense, não entre o povo comum. E aí, pra gente entender melhor esse aspecto, vamos dar uma olhada nesse estudo do professor T.K. Hubbard, chamado Percepções Populares da Homossexualidade da Elite na Atenas Clássica. Assim como o professor Cohen, o professor Hubbard também... Eu pesquisei sobre esse T.K. Hubbard, e como vocês podem ver aqui, ele foi mencionado, tá? Inclusive nos arquivos de Epstein, sabe? Inclusive, esse professor, ele foi demitido por conta de uma denúncia de assédio, tá? É bizarro, velho. Quer ver? Eu vou traduzir aqui para vocês e vocês conseguem ler com mais facilidade. Então, assim, é bizarro, cara. Bizarro, bizarro. Ó, um grupo de estudantes acusou o professor de promover pedofilia, certo? E o cara foi mencionado, ele pediu dinheiro pro Epstein, sabe? Para fazer sei lá, um negócio lá, um evento que ele tava querendo, enfim. E bizarro, cara, aqui na Wikipédia, quer ver, ó, diz inclusive que... E quando ele foi perguntado sobre Epstein, ele disse que ele era um efebófilo. Ou seja, um efebófilo é só uma pessoa que gosta de novinho, entendeu? É um eufemismo para pedófilo. Ou seja, eu achei esse cara um pouco problemático, sabe? Critica a simplificação e essa confusão criada a partir de Foucault. Na página 48, ele diz que a abordagem criada pós-Foucault mostrava que é um fato aparente que os homens de Atenas no século V não eram julgados por escolher se relacionar com outros homens. Mas o professor mostra que, como na maior parte dos dogmas, esse também é errado. E realmente esse lance... talvez é errado, mas ele mesmo não concorde tanto assim. Ou às vezes concorde no campo das ideias, no campo conceitual, mas na prática faça diferente. Enfim, o ponto é que, sobre o tema da Grécia, de fato, não é fácil, assim, e talvez houveram excessos ao afirmar que a Grécia era uma putaria homossexual, e enfim. Existem diversos retratos, diversas imagens da arte, diversas esculturas, pinturas. Então, o fato é que a Grécia era uma sociedade heterogênea, era uma sociedade muito diferente, cada uma dos povos, das colônias. E bem, talvez tratar generalizando demais não seja o correto. No entanto, tem um outro texto aqui, que é o Banquete de Platão, que é um texto muito famoso, onde eles estão falando sobre amor. Tá? E no Banquete de Platão, várias pessoas falam, entre elas Aristófanes. E Aristófanes conta uma historinha que, ao meu ver, é uma historinha que legitima demais a prática homossexual, porque... Nessa história, que é inclusive essa história que vai gerar o mito da alma gêmea. Porque ele diz que, antigamente, os seres humanos eram super criaturas dotadas de 4 braços, dotadas de 2 cabeças, e nós tínhamos 2 essências, uma masculina e uma feminina. Ou uma masculina e uma masculina. Ou uma feminina e uma feminina. E nós desafiamos os deuses, e os deuses nos cortaram no meio. Portanto, desse dia em diante, a gente passa a viver a vida, a buscar e encontrar a outra metade, para a gente se completar tal como éramos antes. Então, se você tinha um corpo dotado de uma essência masculina e feminina, a sua alma gêmea vai ser uma mulher, caso você seja um homem, e vice-versa. Se você
tinha um corpo dotado de duas essências, masculina e masculina, a sua alma gêmea vai ser um homem, mesmo você sendo um homem. E aí você vai passar a sua vida buscando encontrar essa pessoa para se completar tal como era nos tempos de outrora. Esse mito, assim, ele literalmente explica a homossexualidade. E explica de uma forma que não tem nem como questionar. Ou seja, é como eram as coisas antigamente, quando éramos super criaturas. Claro, essa é a visão do Aristófanes. Ali, eles estão bebendo, eles estão comendo, eles estão no momento de distração, eles estão bêbados. O Aristófanes, ele é um dramaturgo, ele fazia piadas. Então, Aristóteles, ele faz piadas com Sócrates, enfim. Ou seja, não dá para levar muito a sério essa história, esse mito da alma gêmea do Aristófanes. Mas isso está presente na obra de Platão, certo? Centenas de textos Vamos agora para um outro corte da Roma Gay, uma fake news histórica. clássicos, seja de oradores gregos, seja de comédia, seja da própria filosofia grega, mostrando como que o relacionamento entre dois homens e duas mulheres era extremamente problemático lá. Então essa obra especializada no assunto é muito interessante para a gente conseguir entender melhor como que era a mente das pessoas da época, tanto pessoas comuns. Ó, esse livro é o mesmo do Hubbard, que é o cara que está nos arquivos do Epstein. Tá? Vou abrir aqui de novo, que é um cara, achei, problemático. Quanto da elite sobre o assunto. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui na página 9 pra gente ver o professor justamente explicando pra gente como que esse aspecto do comportamento homossexual era extremamente complicado e problematizado lá. Até entre os círculos das elites intelectuais havia muitos gregos que tinham suas dúvidas sobre qualquer forma de pederastia fisicamente consumada. Os Memoráveis de Xenofonte apresentam Sócrates que acautela contra envolvimentos pederásticos. E em seu banquete, ele coloca a heterossexualidade em um nível mais elevado. O amor platônico articulado no banquete de Platão tenta reabilitar a pederastia, mas sublimando-a a uma busca espiritual elevada, na qual o apetite sexual é transcendido. E aí o professor segue mostrando como que o tipo errado de pederastia criticado por Platão em Fedro, por exemplo, poderia causar sérios problemas ao garoto. E que esse texto, inclusive, poderia ter sido uma resposta à censura generalizada sobre a prática na época. Esse aqui, galera, é só um aperitivo do que você vai encontrar no meu vídeo sobre a homossexualidade na Grécia Antiga. Então não deixa de assistir para você compreender melhor como que esse assunto é complexo. Mas resumindo, é simplista demais essa afirmação do professor de que a pederastia e a homossexualidade não eram um problema na Grécia Antiga. Poderia mesmo não ser para alguns, mas para muitos era um problemão. Dito isso, bora ver o que o professor diz sobre Roma. Só para você se surpreender, quando os críticos do imperador Cláudio, o imperador romano Cláudio, que foi um grande imperador em vários sentidos, querem dizer que ele é burro, que ele é estúpido, que ele é limitado, dizem, ele é tão burro que ele só gosta de mulheres. E todo mundo, nossa, é uma fofoca que corre em Roma, que Cláudio só transa com mulheres. Isso era visto como uma limitação. Então, existe uma homofobia no sentido de existir em peça de teatro, existir a personagem afetada, etc. Sim. Nessa época já? Mas a homossexualidade é até sagrada em algumas sociedades, etc. De novo, uma explicação simplista do professor aqui. Assim, qualquer um que vê esse corte aqui vai entender que havia, sim, uma ampla aceitação da homossexualidade. Olha como não é isso que o professor dá a entender aqui, ó. Corria uma fofoca em Roma que o imperador gostava só de mulheres. Ou seja, o normal em Roma era gostar de homens e mulheres. E aí, se você fosse um hétero como o imperador Cláudio, você era burro. Era assim que a cultura e a sociedade romana na época encaravam o assunto. E aí, quando ele cita aqui sobre homofobia, ele só dá um comentário rápido dizendo que acontecia, mas como se não fosse um padrão da época. Como se fosse só um fenômeno de segundo plano e nada mais. Bom, vamos analisar esses pontos apresentados pelo professor, estudando algumas fontes primárias romanas, pra gente ver o que alguns famosos oradores da Roma Antiga diziam sobre o comportamento homossexual. Primeiro, vamos começar com esse excerto aqui tirado de Plutarco no seu clássico Vidas Paralelas, Vida de Pompeu. Olha só o que ele diz aqui sobre Pompeu. Quem é um imperador degenerado? Quem é o homem que busca um outro homem? Quem coça a cabeça com o dedo? E eles, como um coro treinado em canções responsivas, enquanto ele sacudia sua toga, respondiam a cada pergunta gritando. Pompeu. Aqui nesse excerto de Plutarco a gente encontra vários pontos interessantes. O primeiro é que o contexto em que se fala de Pompeu é claramente negativo. É só você ver a palavra usada aqui. Degenerado. E o segundo ponto negativo aqui a respeito de Pompeu é essa exclusividade que o orador coloca pelo fato dele buscar um outro homem, como se não fosse uma situação realmente comum na época, porque esse aspecto é colocado como uma espécie de acusação contra Pompeu. Tanto é que o público grita de maneira acusatória. Pompeu. E não se trata só de interpretação, esse aspecto acusatório contra essa homossexualidade de Pompeu, não. Vamos dar uma olhada na seção 49 aqui, do discurso de Pompeu ainda, e vamos ver esse tom acusatório contra a prática homossexual dele. Claro que isso também foi irritante para Pompeu, que não estava acostumado à difamação e era inexperiente nesse tipo de guerra. Mas ele ficou ainda mais angustiado quando percebeu que o Senado estava feliz em vê-lo insultado e pagando uma multa por sua traição a Cícero. E um ponto fundamental aqui, galera, é que as vidas paralelas de Plutarco foram escritas no segundo século depois de Cristo. Não esquece da linha do tempo, porque ela é muito importante. Agora vamos ver a percepção sobre a homossexualidade pelos olhos de um outro romano famoso que nasceu no primeiro século antes de Cristo. Ovídio. A Arte de Amar, ou em latim, Ars Amatoria. Foi escrito entre o ano 1 antes e depois de Cristo, e cerca de 100 anos antes das vidas paralelas de Plutarco. Olha
Esse texto do Ovídio eu tenho aqui, eu já li, inclusive. Não gostei muito. Eu acho que um romano querendo ensinar a galantear mulheres, enfim, eu acho que o brasileiro tem mais o gingado. Só o que o vídeo diz aqui no primeiro livro. E não deixe que o hálito de sua boca mal cheirosa seja ofensivo. E não deixe que o marido e o pai do rebanho ofendam as narinas. O resto, deixe que as moças sensuais o façam. E qualquer homem que por acaso procure lhe atrair ou... Esse é um ponto que eu fico um pouco incomodado nos textos, nos vídeos do Braga, porque assim, ele traz as suas fontes em inglês sempre. Beleza, se ele está lendo um livro que é de um autor britânico ou estadunidense e está escrito em inglês e não tem tradução, ótimo, beleza. Mas, poxa, a Arte de Amar tem tradução no português. Por que ele passa em inglês? Ele literalmente só lê em língua inglesa? Se for isso, beleza, não tem nenhum problema, eu também leio em inglês. Agora, por que você quer mostrar que você só lê em inglês e por que você só passa trechos em inglês, mesmo de livros que tem tradução em português? Eu sempre achei isso esquisito, cara. Será que ele quer maquiar alguma coisa? Será que ele quer aumentar alguma coisa? Será que ele tá querendo ser desonesto em algum nível? Tipo, eu não sei, tá? Eu sinceramente não sei. E se ele só lê em inglês, ótimo, beleza, legal, mas por que ele coloca as citações, os trechos em inglês também? O público dele entende inglês? O público dele tem dificuldade com inglês? Qual que é? Por que ele faz isso? Sabe? Eu sempre me indaguei. Sempre achei uma espécie de maquiagem que ele faz, enfim, algo nesse sentido, um showzinho, talvez. outro homem, aqui o vídeo é ainda mais explícito que Plutarco. Agora se prepara que as coisas ficam ainda mais agressivas com ele. Sêneca, o jovem. E o fato do Ovídio é que, assim, cara, o Ovídio, sobre a arte de amar, onde ele ensina a conquistar mulheres. No livro onde ele ensina a conquistar mulheres, é óbvio que ele vai falar sobre conquistar mulheres, e ele vai afirmar que se envolver com homens não é o ideal, se envolver com homens não é o desejável. Ou seja, assim, você quer realmente usar esse livro como uma fonte de autoridade para o seu argumento? Tipo, é um livro que ensina como galantear mulheres. E aí você pega esse livro para dizer que na Roma Antiga as pessoas não eram abertamente homossexuais. Tipo, de novo a gente volta naquele pressuposto. A sociedade grega, a sociedade romana são sociedades complexas, são sociedades que atravessaram séculos, muito heterogêneas, e por conta disso você tem diferentes manifestações de sexualidade e tudo mais. Eu vou encerrar o vídeo, vou encerrando o vídeo por aqui, mas assim, depois ele começa a falar sobre o fato das pessoas se vestirem como mulher. O que a gente já começa a ver outro problema, porque o fato de vestir-se como mulher ou como homem diz respeito a questões de gênero. Questões de gênero não tem necessariamente a ver com questões de sexualidade. Eu posso muito bem me vestir como mulher, colocar brinco, sabe, esses estigmas que já foram muitos deles ultrapassados, mas usar rosa, sei lá, assistir esses filminhos de mulher, essas comediazinhas românticas e tudo mais. De novo, tudo isso aqui são estereótipos, tá? Eu posso muito bem fazer tudo isso que é dito de mulher e ainda assim ter uma sexualidade heteronormativa, heterossexual. Ou seja, parece que os autores que o Braga vai citar depois, que estão mencionando o escândalo que é o homem se vestir de mulher, isso talvez não tenha muito a ver com sexualidade. Isso tem a ver com uma questão de gênero, que é a forma pela qual a sociedade entende os homens ou entende as mulheres. É aquilo que a sociedade exige, quer cobrar dos homens e das mulheres. Isso não tem necessariamente a ver com sexualidade, certo? Uma mulher pode gostar de carro, se vestir com roupas de homem e ter a sexualidade heteronormativa e ser heterossexual, sabe? Então uma coisa não pede a outra. Enfim, para fechar o vídeo, eu acho que... E assim, não tem nada contra o Thiago Braga, mas me parece que ele tem uma ideologia muito específica, ele tem uma ideologia, assim, que ela tá gritando ali nos vídeos dele.
Portanto, ele acaba fazendo uma propaganda dessa ideologia. E aí, para fazer essa propaganda, ele tem que se respaldar em algum lugar. Senão, o argumento dele não ganha força. E ele vai buscar algum autor, algum livro, alguma referência, por mais que ele não tenha critérios suficientes, tá, no contexto, ou que não seja um autor realmente relevante. E, bem, ele traz autores que são de universidades, assim, até grandes universidades, seja da Europa ou dos Estados Unidos, mas vamos entender uma coisa: no campo científico, você vai ter alguns pontos pacificados, alguns pontos. De resto, você vai ter gente falando e afirmando coisas que muitas vezes são absurdos, entendeu? Muitas vezes são absurdos. A gente vê ali, um cara é sionista, entendeu? Então você vai perguntar qualquer coisa para esse cara sobre a história dos judeus, sobre o sionismo, é óbvio que ele vai ter uma posição totalmente tendenciosa ao genocídio que Israel está promovendo. Então, assim, o fato de pegar um estudioso não diz nada. Ah, mas o cientista diz, cara, isso não diz nada, sabe? Diz apenas que determinada pessoa tem determinado posicionamento. Mas e o resto da academia? Sabe? Porque se você nega o resto da produção científica, se você nega o resto da academia e se fecha apenas a um autor que diz aquilo que você quer que seja dito, você está falsificando, você está distorcendo, entende? Então, mas assim, de novo, esse assunto específico sobre Grécia e Roma gays é um assunto complexo e eu acho que pode ter havido, sim, excessos de afirmações, talvez por Foucault, de novo, né, o que eu falei no início do vídeo. Não é porque é Foucault que ele está livre de erros e que a gente não deve criticar Foucault também. Mas me parece que o Thiago Braga ele quer provar um negócio. Então ele vai recortar, ele pega o texto aqui, o texto ali, o contexto aqui, o autor ali, tudo que concorda com o pensamento dele e ele faz um vídeo, entende? E então assim, tem algum problema nisso? Também não tem necessariamente, sabe? A internet não é um campo científico, a internet é um lugar de opinião, é um lugar de entretenimento, mas, pelo menos, eu acho que é legal você deixar claro o teu posicionamento. Porque se você quer criticar, sei lá, os professores que doutrinaram os alunos sobre homossexualidade na Grécia e Roma Antiga, ou seja, está afirmando que tem um viés específico sobre isso. Você também está tendo um viés específico para criticar isso aí. O seu objetivo é claro, é único, criticar esses professores que doutrinaram os alunos sobre a homossexualidade na Grécia e Roma. Então você também está cometendo o mesmo erro, você está caindo nesse mesmo erro que você está julgando estar combatendo. Enfim, espero que vocês tenham gostado e eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, senta o dedo no like, se você vê valor no que eu estou fazendo, pode apoiar o canal, tem o Pix aqui em cima. Tem o QR Code dos meus cursos, logo vai ter curso sobre política, economia, teologia. E, bem, a ajuda de vocês é fundamental para que esse canal continue criando conteúdo e para que ele ganhe cada vez mais forma e mais conteúdo. Valeu, um abraço, até a próxima.